Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é William, estou aqui fazendo mais esse vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou aqui com a presença do Dr. Alan, que vai estar gravando com a gente esse vídeo, falando a respeito das maiores dúvidas que todo mundo apresenta durante um atendimento em loja, uma prestação de serviço, basicamente as dúvidas que a gente tem referente ao suporte, aos direitos do consumidor. Aí ele vai fazer uma apresentação dele e em seguida eu inicio com as perguntas que o pessoal foi colocando aqui no grupo também, tá? Fica à vontade. Bom dia pessoal, bom dia William, obrigado pela oportunidade de esclarecer para vocês as dúvidas. Imagina. Meu nome é Alan Patrick, eu sou advogado em São Paulo, 10 anos de formado, tenho especialização em Direito Constitucional, em Direito Tributário e inicio em Direito do Consumidor ainda esse ano. Fica à vontade aí. Maravilha. Bom, a pergunta que o pessoal mais costuma fazer é referente à garantia. Então eles colocaram aqui, por exemplo, eu sou obrigado, é obrigatório o prazo de 90 dias para serviços e venda de produtos, e essa garantia ela se aplica para mau uso, mau funcionamento ou para algum defeito que foi causado pelo próprio cliente. Como que funciona essa garantia? Perfeito, William. Bom, antes da gente responder essa pergunta, é importante a gente pontuar algumas coisas. A legislação aplicável nessa relação entre prestador de serviço, entre fornecedor de peças, com o consumidor, sendo ele o destinatário final da prestação do serviço ou do produto comprado, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Tá? Nós sabemos que no Brasil existem diversas leis, né? Dentre elas o Código Civil, o Código Penal, né? E a que regula de forma específica esse tipo de relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Dentro dessa legislação existe uma série de regulamentações e normas, dessas coisas mais cotidianas do nosso dia a dia. E essa sua pergunta é muito importante para o prestador de serviço principalmente, porque é importante que ele conheça os direitos do consumidor e saiba que ele também, como fornecedor, tem direitos. Exato. Tá? Essa questão da garantia, ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor e ela é obrigatória. Tá? A lei ela não é para ser questionada, ela é para ser respeitada. Então eu não vou tecer críticas se é conveniente ou não o prazo, mas de fato ele existe e é importante saber que para produtos e serviços duráveis é um e para produtos não duráveis é outro. Tá? Em caso de produtos não duráveis, vamos supor um alimento, algo assim que você compra para consumir de imediato e ele se exaure. Tá? Esse prazo é de 30 dias. Perfeito. Prazo legal de 30 dias. Para serviços duráveis, né, que seria aqueles que você consegue consumir mais de uma vez, você compra um celular, você compra um carro, né, esse prazo mínimo é de 90 dias, prazo legal. Certo. Tá? Então, o que é importante vocês terem consciência? Quando vocês começam a prestar serviço, ainda que vocês não tenham uma ordem de serviço, e nós vamos falar sobre isso também, né, Will? Sim, sim. A lei já prevê um prazo de 90 dias como garantia do serviço prestado ou do produto comprado. Então você, prestador de serviço, chegou um consumidor na sua loja, às vezes para reparar um celular, o que hoje é muito comum, né? Uma tela quebrada ou algo do tipo, você vai prestar o seu serviço normalmente, tá? E ainda que você não diga ao consumidor sobre prazo de garantia, a lei assegura a ele um prazo mínimo de 90 dias. Perfeito. Tá? Questão de dilatação de prazo. Não raras vezes nós pegamos ordens de serviço da pessoa, o prestador de serviço, prevendo, olha, eu dou garantia de 90 dias. Muito cuidado. Às vezes nós estamos dando essa garantia de 90 dias pensando que estamos falando da garantia legal, porém, se isso vai para o judiciário, há uma interpretação muito forte no sentido de que são 90 dias da lei e esses 90 dias que você está dando na tua ordem de serviço seriam um plus. Nossa, eu entendi. Tá? Então é muito importante ter ordem de serviço. Por isso que eu comentei que chegaríamos lá. A ordem de serviço
ela é no mínimo um resumo do seu contrato com o consumidor, né? Então, essa questão da garantia é muito importante que esteja na ordem de serviço e que, se não for do interesse do prestador de serviço, ele quiser limitar apenas ao prazo de 90 dias, que deixe bem claro, em negrito e sublinhado, a garantia de 90 dias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Porque se vocês não especificarem isso, pode ser que amanhã ou depois, por uma falta de informação mais clara e precisa, o consumidor venha lá com 120 dias, enfim, o aparelho deu algum problema, você vai ter que assumir essa garantia. Tá? E a questão de mau uso. Quando é trazido o aparelho para um reparo, ou até mesmo quando um aparelho é comprado, né? Se por uma culpa exclusiva do consumidor, derrubou o celular, quebrou a tela, comprou uma televisão, foi chutar a bola na sala, chutou a bola na televisão, quebrou, né? E esse tipo de situação, garantia não cobre. Por quê? Justamente porque foi culpa exclusiva do consumidor, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, e são exceções, eu quero deixar claro, né? Que temos que presumir a boa fé das pessoas, mas algumas vezes a pessoa vê que ela quebrou, mas ela tenta de alguma forma jogar isso pro fornecedor. Então tem que tomar muito cuidado, sempre verificar bem o aparelho, né? E ter essas hipóteses, né? O que pode ter causado aquilo. Se tiver muito gritante que foi mau uso do consumidor, o fornecedor de prestação de serviço pode se recusar a acionar a garantia. Maravilha. Meu, incrível, incrível. Essa questão de deixar destacada a garantia já do Código de Defesa do Consumidor para não somar com os 90 dias, realmente é algo que nunca nem tinha passado na minha cabeça. Porque realmente faz muito sentido. O cliente ele já tem esses 90 dias garantido, e aí dá-se a entender que eu estou dando mais 90 dias para ele, de acordo com a ordem de serviço. Perfeitamente. Então é um pontamento que a gente tem que fazer muito importante. Ainda nessa questão, a gente tem um outro problema que é o seguinte. Perguntaram, na verdade, qual é o prazo de validade de um orçamento. Por exemplo, o cliente ele me ligou hoje, ele deixou o equipamento dele comigo lá, eu retornei para ele e falei, olha, ficou R$300 o conserto. E aí, sei lá, passou uma semana, ele não tinha aprovado ainda nem nada, ele me liga falando, olha, eu quero aprovar o orçamento. E aí eu fui consultar na tabela dos fornecedores, subiu o preço da tela. E agora eu tenho que cobrar desse cliente R$380. Eu tenho esse direito? Existe um prazo, existe uma situação, ou infelizmente eu vou ter que arcar com esse prejuízo e manter o preço anterior que eu passei para ele? Perfeito. Sua dúvida é muito importante e também é bem comum que isso aconteça, principalmente com prestadores de serviço que dependem de comprar peças, né? E sabemos que isso de uma hora ou outra pode mudar, ainda mais em momentos de instabilidade econômica com o qual estamos convivendo hoje, né? Exatamente. Então, a minha sugestão é nunca deixe de informar bem o seu cliente, né? Uma informação bem prestada, você evita futuros conflitos, né? Por isso a importância, reitero, de uma ordem de serviço bem feita, bem detalhada, tá? Entendi. Essa questão de prazo, quem define, na verdade, é quem está prestando o serviço. Não existe uma regulamentação mínima, olha, tem que valer por 24 horas, 48 horas, mas temos sempre que primar pelo bom senso e, sobretudo, a boa-fé, né? Acredito eu que um prazo de 5 dias, 7 dias no máximo, seja o razoável para garantir um orçamento, tá? Perfeito. E isso tem que estar muito claro na ordem de serviço, tá? Para que, justamente, após esse período, se o consumidor venha a fazer a solicitação de serviço, o prestador de serviço possa verificar se houve uma mudança ou não no valor de peça, se vai ter alguma situação aí que mudou, né? Levando em consideração o quadro anterior, tá? Então, isso tem que estar bem descrito. Eu acredito que um prazo de 5 a 7 dias é razoável, porém, quem delimita isso é o prestador de serviço. E tem que deixar isso muito claro ali na sua ordem de serviço. Na ordem de serviço a gente pode deixar também um Perfeitamente. detalhamento ali. Tudo aquilo que limita
que você quer limitar um direito do consumidor, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que a informação tem que ser clara, precisa, ostensiva. Essa é a palavra, tá? Então, essas situações que são mais corriqueiras, que eventualmente pode dar um ou outro questionamento com o consumidor, muitas vezes é por falta de informação clara e precisa. Então, deixe isso na sua ordem de serviço. Não tenha medo de deixar isso claro, porque são as suas condições para prestar um serviço. O consumidor apenas chega ao seu estabelecimento e adere àquilo que você está oferecendo ou não. Quem está pondo as regras são você, né? Então, basta apenas respeitar o que está no Código de Defesa do Consumidor e não esquecer que quem também está delimitando é o fornecedor. Eu tenho outra questão também que agora que surgiu aqui. A gente deixou tudo bem detalhado na ordem de serviço. Ela está completa, tudo bonitinho, com todos os detalhes que a gente conversou aqui agora, que vão ser acrescentados. E aí o cliente ele pode alegar, por exemplo, eu fui obrigado a assinar. Se eu não assinasse, ele não ia fazer o serviço. Pode existir esse momento do cliente alegar que ele não leu a ordem de serviço e ele assinou porque ele precisava daquilo ou não? Bom, aí é uma questão que toca muito a boa-fé, né? Boa-fé e outra, o consumidor, todos nós somos consumidores, né? O próprio prestador de serviço é um consumidor, em outras situações, mas ele é também um consumidor. E é normal, a maioria das pessoas, 95% eu posso dizer, lê o que está assinando, tá? Mas isso é um problema cultural. Acredito que não só do brasileiro, mas eu acredito que no Brasil isso é muito forte, né? Então, quando você vai consumir algo, né, o fornecedor ele tem o dever de esclarecer as condições dessa relação. Certo. E o consumidor também tem esse dever de ler aquilo que ele está assinando, né? Até para que depois, amanhã, não alegue situações desse tipo. O que a gente tem que deixar bem claro é que o que o Código de Defesa do Consumidor veda? Cláusulas abusivas, né? Cláusulas assim que extrapolam o razoável, né? Então, quando o consumidor vai adquirir um serviço, vai adquirir um produto, é necessário que ele leia, justamente para que amanhã depois ele não tenha surpresas, tá? E assinar é uma condição para o serviço ser prestado, porque imaginem vocês a seguinte situação, para deixar bem claro um exemplo. O consumidor chega com um aparelho celular, tá? Na sua loja, com a tela quebrada. Certo. Perfeito. Você vai, fala para ele, olha, para trocar a tela é tanto e a minha mão de obra é tanto, tá? Ele precisa assinar uma ordem de serviço. Por que ele precisa assinar uma ordem de serviço? E lá tá as condições contratuais. Justamente para amanhã ou depois, ele não chegar na sua loja, né, e falar, olha, você não me avisou que o prazo era de 90 dias de garantia, você não me avisou que poderia ter alguma intercorrência não ligada com a tela e que isso não é coberto pela garantia, tá? Então essa é a importância de deixar bem claro e descritas essas condições. Tá? O cliente pode se recusar a assinar? Sim. Se ele não assina, você não presta o serviço. É uma faculdade dele. A ordem de serviço é uma garantia muito mais para o prestador do que para o consumidor. Justamente para evitar situações desse tipo. Maravilha, maravilha. Eu pensei aqui agora, existe uma situação onde um equipamento ele pode chegar na loja sem ligar. Vamos continuar na linha aqui do celular, por exemplo. O celular ele não liga de forma alguma ali e eu não consigo fazer um diagnóstico preciso nesse momento. Eu preciso que o aparelho fique na loja, eu vou desmontar, fazer os testes. Normalmente, na nossa ordem de serviço, nós costumamos colocar nesses casos que o aparelho ele entrou na loja com nenhum item periférico ou função em funcionamento. Então a gente tem os dois quadrinhos lá, a opção de sim ou não, a gente marca tudo não. Perfeito. Então nesse momento o telefone não funciona absolutamente nada. No primeiro teste que eu fiz, eu identifiquei que era uma falha na bateria. Então eu tenho um equipamento que eu consigo saber se a bateria ou não, liguei ali, o equipamento funcionou. Então, bateria com problema.
Depois que o telefone ligou, tudo certinho, eu fui fazer alguns testes e aí eu percebi que a câmera também não funcionava. Só que eu me antecipei um pouco. Eu liguei pro cliente e falei, olha, o problema é a bateria, seu telefone ligou aqui normalmente e tudo mais. Como que eu faria nessa situação? O aparelho ainda está na minha mão, eu posso avisar o cliente, olha, acabei de fazer outro teste, a câmera também. Mas e se o cliente tivesse levado esse aparelho só com a troca da bateria, 2, 3 dias depois ele voltasse e falasse, olha, depois que você mexeu, a câmera parou de funcionar. Na minha concepção, assim, na ordem de serviço, quando entrou, a câmera já não funcionava. E aí ele levou o aparelho e apenas a troca da bateria foi feita. Isso está bem discriminado na ordem de serviço. Eu sou obrigado a arcar com essa câmera ou o cliente ele tem que pagar por isso? Olha, é muito importante a sua pergunta. E esses são os cuidados que um prestador de serviço tem que ter. Tá? Primeiro, ninguém adivinha tudo, né? E o prestador de serviço de reparos são tentativas, erros e acertos. Exatamente. Né? Exato. E essa atividade, ela tem o seu risco, que a gente chama de o risco do negócio. Para o direito do consumidor, quem suporta o risco do negócio é o fornecedor, é o prestador de serviço. Por isso que eu digo mais uma vez, é essencial, é muito importante que a sua ordem de serviço preveja situações, ou então gatilhos, para situações limite como essa. Tá? O que eu sugiro? Quando esse aparelho entra na loja, e você foi muito preciso nisso, ele praticamente vem morto, né? Falando uma analogia. Você não consegue mexer em nada. Exato. Né? Então você vai ter que fazer testes para identificar os possíveis problemas. Tá? A solução mais coerente, na minha opinião, seria, antes de executar todo o serviço, fazer todos os testes. Certamente existe uma ordem, né, de checklist ali que vocês têm que fazer do aparelho, tá? Justamente para evitar surpresas. Então, coisas mais, né, banais, a bateria, a câmera, os botões, né? Antes de executar o serviço, faça todo esse teste. Tá? Na ordem de serviço, num primeiro momento, você pode até colocar, olha, a princípio é só a bateria. Porém, se houverem outros componentes que necessitam de reparo, né, eu vou entrar em contato contigo, vou te passar o orçamento, se você aprovar, eu faço. E execute tudo de uma vez só. Por quê? Aí você evita essa situação de, era só a bateria. Aí 2, 3 dias depois, volta o consumidor falando, olha, a câmera não funcionava. E por que eu sugiro que seja isso feito? Porque além da questão do risco do negócio, porque você é o prestador de serviço, né? Você que tem a técnica, você que tem o conhecimento, você pode acabar sendo acusado de má prestação de serviço. Você foi negligente, você foi imprudente. Exatamente. Tá? Então, tudo isso é evitável. Antes de executar o serviço, façam todos os testes necessários. Se tiver em dúvida, peça auxílio para alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, uma outra opinião. Né? Perfeito. E importante também dizer, num panorama de 100 aparelhos, é normal que 5, 10 até, você não consiga consertar. Que talvez não valha a pena consertar. Exatamente. Tá? A gente brinca no mundo jurídico que são os produtos bomba. O produto bomba é aquele que já chega na tua mão armado, pronto para explodir na tua mão. Exatamente. Você não vai conseguir consertar e o consumidor vai te acusar, não de má fé, às vezes até por ignorância, né? Ignorância no sentido de não da falta de técnica. entendimento ali. Ele vai responsabilizar o fornecedor. E é bem provável que, se você não demonstrar que você não agiu com culpa, né, você acabe respondendo por esse aparelho, tenha que arcar com esse gasto. Eu acho que em partes acontece muito do lojista ele já se alterar por isso, né? Sim. E aí eu acho que acaba agravando o problema, porque eu já vi várias situações onde o cliente, ele realmente, eu vou colocar aqui que ele não tinha o direito daquela garantia, mas mediante uma conversa, sentou ali, conversou, relaxou, todo mundo esfriou a cabeça, chegaram ali num acordo que era bom para ambos os lados. Eu acho que o problema maior é quando o cliente já vem alterado. Sim. Porque a gente entende que ele acabou de pagar um conserto, talvez ele nem pagou ainda, ele fez um parcelamento e já gerou uma outra falha,
e no momento em que ele precisava muito do equipamento, então eu acredito que é normal o cliente se alterar. Agora, se o lojista se altera ao mesmo ponto, é onde acaba dando as complicações maiores, né? Com certeza, com certeza. Outra pergunta que fizeram aqui também bastante é aparelhos esquecidos na loja por muito tempo, reparados ou não, nós podemos vender ou utilizar peças? Como que funciona essa questão do meio que do abandono do equipamento? Bom, isso também é uma prática um pouco comum, né, para os prestadores de serviço. Às vezes o consumidor chega lá com o aparelho, ele quer consertar, Sim. Só que quando ele vê o valor do orçamento, na hora ele até meio que aprova ali, ou então fala, não, aguarda um pouquinho, eu vou pensar, e acaba deixando para lá o aparelho, porque para ele não é conveniente consertar, Sim. Né, e não vale a pena gastar aquele dinheiro, enfim, ele toma uma outra decisão. Qual que seria o correto? Né? O próprio consumidor procurar o prestador de serviço, até por uma questão de respeito, porque o prestador de serviço atendeu, e acredito que bem. Usou do tempo. Usou do tempo dele. E é normal a pessoa não querer depois executar o serviço, mas não custa nada, né? Vai até lá, ou então se não é possível ir, liga, né? Fala, olha, não tem interesse e tal. E até fala, olha, vocês querem eventualmente comprar o aparelho, interessa ficar com as peças? Eu mesmo já tive uma situação assim, então vai muito da pessoa. Mas existe o outro lado, a pessoa às vezes esquece ou simplesmente abandona, né? E aí gera um problema para o prestador de serviço. Qual é o problema? A dúvida, o que eu faço com ele? Né? Então, você pode se proteger desse tipo de situação e, novamente, na sua ordem de serviço, prever gatilhos para isso, tá? Algumas sugestões. Vamos supor, deixou um aparelho lá, né? A questão do orçamento nós já falamos, delimite o prazo do orçamento, tá? Perfeito. Após esse prazo de orçamento, você pode prever mais um prazo, né? Um prazo razoável, certamente. 90, 180 dias no máximo, eu acredito que seja o razoável, tá? E se a pessoa não aprova o orçamento, ou se a pessoa aprova, não retira e tudo mais, a partir da data que inicia-se a prestação de serviço, você conta esse período, né? Se a pessoa não vier nos 90 dias, né, já preveja uma multa diária por abandono do aparelho, tá? Essa multa ela é válida? Sim, ela é válida. Porque além de prestar o serviço e às vezes acabar nem sendo remunerado porque a pessoa abandonou um aparelho, está ocupando espaço no seu lugar de trabalho, né? E atrapalha. E outra, é uma responsabilidade também do prestador de serviço. Porque eventualmente você consertou o aparelho, mas alguém ali tropeçou, derrubou o aparelho, quebrou, quem arca é o prestador de serviço, né? Então, preveja uma multa, né? Lógico, ela não pode ser abusiva, não adianta colocar 100%, isso não vai funcionar, né? Mas algo assim razoável, para penalizar a mora do cliente, tá? E esse prazo de 90 dias eu acredito que é razoável, você pode prever até 180 dias também, não vejo problema, né? Vai chegar uma hora que esse valor da multa praticamente vai ser o valor do aparelho. Tá? E isso vai ter uma influência mais ali no futuro. Por quê? Além de ter essa questão da multa, é importante que na ordem de serviço o consumidor, se possível, preencha a próprio punho, né, os dados essenciais, nome, RG, CPF, endereço, telefone de contato. Se não tiver, porque está ali para consertar, um e-mail, tá? E ele declarando que essas informações são verdadeiras e por ele prestadas. Tá? Por quê? Com essas informações, se você vê que o consumidor não está vindo, você não está conseguindo contato nem nada, para você ter mais tranquilidade, eu sugiro que mande um e-mail 1, 2, 3 vezes. 3 eu acredito que é razoável. Não conseguiu contato com o e-mail, às vezes a pessoa preencheu errado, então não está tendo resposta. É um custo a mais? Mas eu acho que vale a pena, por precaução do prestador. Manda uma carta para ele. Manda uma notificação extrajudicial. Fala, olha, você veio aqui, deixou fazer o serviço, o aparelho está pronto,
vai começar a correr multa, legal, né? muito legal. Então, assim, são questões um pouco burocráticas, mas que são necessárias para a tranquilidade do prestador de serviço. Para que amanhã ou depois o consumidor não apareça daqui a 1, 2, 3 anos, e onde é que vai estar esse aparelho? Exato. Então é muito complicado, tem que tomar cuidado, tá? Eu acredito que esse prazo é razoável. 90, 180 dias, prevê uma multa ali, não veio, notifica, não compareceu, a hora que a multa equivaleu ao valor do aparelho, você incorpora no patrimônio da empresa e faz o que você quiser. Perfeito. Então, o ideal seria a gente esperar com que o valor se adeque, ele fique equilibrado com o custo do serviço, e aí a gente pode tomar as devidas... É importante prever isso também na ordem de serviço, tá? Além dessa questão da multa, deixar claro, olha, a multa, né, o prestador que vai definir, enfim, 0,1% por dia, normal. E quando ela equivaleu ao aparelho, tá, esse aparelho, pelo valor, né, da prestação de serviço, além com a multa, você vai somar, já vale o valor do aparelho, perfeito. Aí você já pode fazer o que você quiser com o aparelho. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você prestou o serviço, um valor já é devido a você. Sim. A multa é uma penalidade, que vai ser paga a quem? Ao prestador de serviço, pela demora da pessoa vir retirar. Então, é uma compensação. Entendi. Eu tenho 100 para receber, eu tenho 100 na minha mão, um cola com o outro. É meu. Entendi. E aí pode desmontar, fazer o que quiser. Mas veja, é importante que tome-se essa cautela. Tente entrar em contato, documente isso. Mais de uma maneira, por exemplo, mandei uma mensagem no WhatsApp, mandei um e-mail, liguei, de certa forma ter isso talvez documentado. Preferivelmente documentado. Né? Você comentou algo a respeito dos dados do cliente, de preferência ser à mão. Perfeito. Preferencialmente ou obrigatoriamente? Preferencialmente. Nós sabemos que hoje a dinâmica da vida social às vezes impede. Tem pessoas que se aborrecem de preencher um formulário. Exatamente por isso que eu perguntei. Porque são muitos dados. Não tem problema. Né? Se for possível, preencha à mão. Se não for, não tem problema. Preenche por computador. Porém, na assinatura, né, peça para a pessoa assinar de acordo com o documento de identificação dela. Isso é uma dica muito importante que me veio à cabeça agora. Principalmente com aparelhos celulares ou tablets, né, que tem o número do e-mail. Né? Nós sabemos, vocês prestadores de serviço sabem que o e-mail é praticamente a identidade do aparelho. Existe um para cada aparelho. Tem aparelho que tem 2, 3, né? E o e-mail identifica o aparelho. Esse número do e-mail é importante que esteja na ordem de serviço, tá? E que na ordem de serviço também esteja claro que a pessoa que está trazendo o aparelho, por ele é responsável, seja como proprietário ou possuidor, tá? Por quê? Aqui, principalmente no centro de São Paulo, né, a região em que estamos, nós temos um problema muito sério de furto de aparelho, roubo de aparelho, né? E esses delinquentes, não raras vezes, vendem esse aparelho furtado ou roubado para outras pessoas, enfim, acaba quebrando, a pessoa nem sabe que ela comprou um aparelho furtado ou roubado e ela leva lá para consertar. Meu caro, se você tiver o azar de ter uma denúncia ou até uma diligência policial e pegar um aparelho, produto de furto ou roubo na sua loja, você vai estar em maus lençóis. Se você não tomou cautelas. E quais são essas cautelas? Mais uma vez, a ordem de serviço. Tá? Por isso que eu falei, é importante que a pessoa preencha a mão. Se não for possível, faça por computador, porém, peça para a pessoa assinar igual ao documento dela. Tá? E muito importante, peça para a pessoa sempre mostrar o documento dela. Isso é eu posso, se a pessoa se negar, por exemplo, talvez, eu não quero, sei lá, se a pessoa se negar, documento, será que é muito? Xerox do documento eu acredito que não seja necessário. Tá? Mas se a pessoa pudesse identificar, né? Parece seu RG para mim preencher a ordem de serviço. Exato. Porque se a pessoa não quer preencher, é uma boa saída. Peça o documento dela, olha, eu preciso preencher. Às vezes a pessoa falando o nome dela, você vai preencher errado. Então, a ordem de serviço é o resumo e o espelho de tudo. Muito importante que ela seja preenchida corretamente, com as informações precisas. E a pessoa assinando a ordem de serviço. Ela fica com uma via, o prestador fica com a outra via. Perfeito. A gente, na verdade, nos treinamentos, e sempre nas conversas que a gente tem pós os cursos,
a gente sempre puxa muito essa questão da ordem de serviço para evitar essas dores de cabeça. Já teve alunos que foram parar em delegacia, justamente pela surpresa de não ter ali conferido um e-mail e ser um aparelho de investigação. Era uma investigação em andamento, de cliente que às vezes também não sabia que o aparelho estava comprometido e deixou lá na loja. Então assim, para vocês entenderem que não é encheção de saco, não é, por exemplo, detalhezinho. A ordem de serviço, a gente, com certeza vocês agora, se não tinham essa ideia, agora tem. É fundamental para a segurança nossa. Principalmente, como o doutor comentou aqui, mais para o prestador de serviço do que para o consumidor. Então, na hora de preparar a sua ordem de serviço e tudo mais, não tenha preguiça, preencha os dados corretamente para que vocês evitem aí dores de cabeça futuras. A conversa que a gente está tendo aqui é algo que vai evitar com que vocês... Na verdade, a gente encurtou o caminho, né? Porque muitos vão quebrar a cabeça para entender tudo que a gente vem falando aqui. E nessa conversa, a gente praticamente esclarecemos aí todas as dúvidas. As dúvidas que o pessoal foi colocando aqui, elas se resumem basicamente em tudo isso que a gente falou. Só tem mais uma aqui que se destacou um pouquinho mais, que eu vou fazer com o doutor aqui. O Bruno ele perguntou o seguinte: ele vendeu uma bateria para o cliente. 2 meses depois, o cliente voltou para alegar que a bateria não estava funcionando corretamente. Então, só 2 meses depois que ele veio ter esse problema com a bateria. E aí ele falou assim: olha, volta amanhã, porque hoje eu não tenho a bateria aqui. Eu vou disponibilizar uma bateria para trocar para você. O cliente falou que não queria esperar e que ele devolvesse o dinheiro de volta. Perfeito. O cliente ele tem um prazo. Eu posso estipular um prazo para isso? Eu sou obrigado a devolver o dinheiro para o cliente? Como que seria nessa situação? Muito interessante, muito importante essa pergunta, Bruno, né? Bruno. Muito boa essa pergunta, Bruno. A questão também é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Ótimo. E afeta a parte da garantia. Tá? No caso aí, exemplificando, né, que o Bruno trouxe para nós, o cliente adquiriu uma bateria, né? Essa bateria possivelmente veio a dar algum problema que precisa ser detectado, né? Volto a dizer, existem questões de mau uso, às vezes o consumidor não usa o carregador adequado para carregar o aparelho dele, isso danifica a bateria, tá? Tem uma série de situações que precisam ser verificadas por quem? Pelo prestador de serviço, afinal, ele é que vai ter que arcar a garantia, certo? Vamos pelo Código de Defesa do Consumidor hoje. Imagine que não existe uma ordem de serviço. Qual é o nosso prazo? 90 dias, tá? Então, nesse caso, com 2 meses veio a dar algum problema, é razoável que o fornecedor, o prestador de serviço, pegue essa bateria e verifique o que aconteceu com ela, faça os testes necessários e tudo mais. Certo. Só que isso, até pela dinâmica do dia a dia, às vezes é impossível que seja feito na hora. E são testes complexos. Vocês sabem que são complexos, até melhores do que eu, como advogado, né? Então exige tempo. Sabendo disso, a própria lei diz que quando é acionada a garantia, o prestador de serviço tem 30 dias para tentar consertar o aparelho. Então vejam, quando eu me referi no início da nossa conversa que o consumidor ele tem direitos, o Código de Defesa é do consumidor, mas ali também ele tem deveres e o fornecedor tem deveres, porém também tem direitos. Eu, na minha ótica, acredito que isso é um direito do fornecedor, não só do consumidor. Do consumidor de ver o seu produto funcionando corretamente e do fornecedor de reparar dentro de um prazo razoável, tá? Então esse prazo de 30 dias para o fornecedor avaliar tentar avaliar, verificar e tudo mais. Se for o caso, olha, realmente um problema do produto, pelo risco do negócio, infelizmente o prestador de serviço vai ter que arcar com isso sem custo algum para o consumidor, tá? Porém, se for detectado ali uma questão de mau uso, às vezes deixou cair na água o aparelho, né? Então tem que ser bem verificado. Imaginando que seja o caso de trocar essa bateria, 30 dias não conseguiu reparar, aí sim vem a questão da escolha do consumidor, tá? A lei é clara. A lei diz que, não feito o reparo no prazo de 30 dias, ou não solucionada o problema do consumidor, tem ele o direito de escolher 3 opções. A primeira, exigir que o reparo seja feito, né? Exigir uma diminuição do preço do serviço e ele fica
do jeito que está com o aparelho. Entendi. Tá? Ou então trocar por um aparelho novo. Aliás, perdão, devolução do dinheiro. Devolução do dinheiro, perdão. Trocar por um aparelho novo, eu diria que é uma quarta opção. Por quê? Às vezes, e isso é uma questão que tem que ver com o prestador de serviço. Um aparelho muito bom, mas que teve um defeito ali que praticamente inutiliza ele, talvez você possa aproveitar as peças. Sim. E não se esqueçam que vocês têm aparelhos abandonados. Né? Então, às vezes, vale a pena, tanto para o prestador de serviço quanto para o consumidor, fazer uma permuta. Olha, isso aqui eu não consigo consertar, então fica inviável, né? Deu problema na bateria, mas não sei. Acarretou outras coisas aqui. Então, você quer... Vamos fazer o seguinte, eu tenho um aparelho aqui reparado, nas mesmas condições ou parecidas e tudo mais. Eu te dou esse aparelho, você me dá o seu, eu aproveito as peças e tudo bem, sem custo algum. Às vezes vale a pena. Sim. Tá? Mas essa questão da escolha do consumidor, devolução do dinheiro, abatimento do preço ou exigir que seja consertado só após os 30 dias que o fornecedor da avaliação da garantia ou não tem para executar o serviço. Perfeito. Tá? Perfeito. Perfeito? Cara, incrível. Eu acho que realmente a gente conseguiu sanar todas as dúvidas que o pessoal colocou. Provavelmente a galera durante o dia vai estar vendo a mensagem, vou colocar outras perguntas. Não vai dar tempo de ficar nesse vídeo, acho que o vídeo já está bem longo. A gente pode até, talvez futuramente, gravar uma segunda parte, uma terceira parte do vídeo, dependendo da repercussão que a gente tiver. Qualquer dúvida que vocês tenham adicional também, vocês podem estar deixando no próprio comentário dos vídeos, que eu vou estar lendo todos eles lá e eu vou tentando responder, novamente com o auxílio do doutor. E dependendo da forma que vocês avaliarem o vídeo, né, deixando like, compartilhando e tudo mais, a gente vem trazendo mais conteúdo para vocês. Eu já agradeço por aqui, espero que a gente tenha esclarecido a dúvida de vocês aí, pelo menos a maioria delas. Doutor, se tiver mais alguma coisa para finalizar? Só tenho a desejar a vocês um bom ano de 2021, foco, prestem o serviço adequadamente e lutem pelos seus sonhos. Essa é a minha sugestão para todos vocês. Incrível. Beleza, Pessoal, obrigado, muito obrigado pela atenção, doutor. Prazer. Até obrigado. o próximo vídeo, galera. Até mais.